Bom dia, namastê, como estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Fico feliz que já temos vários inscritos no canal e logo essa família fica maior. Bom, estou muito feliz. Tem pessoas que praticam comigo, tem pessoas que moram em outra cidade que pediram para participar. Vai ser um público bem eclético, mas sempre vamos manter o foco do autoconhecimento, da busca pela iluminação, né? O que seria essa iluminação? Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre, né, sobre a minha história, como que começou a minha busca assim, por um significado maior, né, na minha vida, principalmente. E algumas pessoas acreditam, assim, quando me conhecem e tal, Mariel deve ter nascido já numa família super zen, ou ela nasceu já num templo budista, ou num mosteiro, enfim. Vem já de uma geração de meditadores, de yogis. Deve ser mais fácil para ela. E, na verdade, não foi nada disso. Foi através de muitas inquietudes e, geralmente, como falo né, como a maioria das pessoas falam, através da dor, que você começa né, a se questionar coisas mais profundas. E isso aconteceu comigo muito cedo, porque eu tinha de 11 para 12 anos, e eu vou falar rapidamente, não é para ninguém ficar com pena de mim, nem nada disso, apenas é para vocês entenderem que somos todos iguais e todos passamos por situações que nos balançam, né? Aquela situação que te tira o chão. E para mim a primeira coisa na minha vida, nessa encarnação, a primeira coisa que tirou o chão totalmente foi muito cedo. Como falei, de 11 para 12 anos, eu perdi meu avô, que era como um pai para mim. Não morávamos juntos, né? Meus pais são separados, mas todas as férias e, enfim, todo final de semana, religiosamente, desde que eu me lembro, a partir acho que uns 4, 5 anos, era na casa dos meus avós paternos. E eles acabaram sendo, enfim, avô é aquele amor que não se explica, é um refúgio, né? Assim, um momento, acredito que na criação do ser humano extremamente importante. Quem teve avós, que teve essa oportunidade de morar com eles, enfim, de ter uma convivência com os avós, sabe, me entende, né? É um amor que não tem explicação também. E então, meu avô, com 60 e poucos anos, ele teve o segundo ataque do coração fulminante e apagou, desapareceu do planeta, sumiu. Aquela figura paterna que eu tinha, porque, enfim, como eu falei, passava mais tempo com eles que praticamente com meus pais, desapareceu de uma hora para outra. Quem sabe um ataque ao coração é assim, não te prepara, né? Não, a pessoa ficou doente, ela vai ficar bem, e daí, de repente, você vai se preparando. Não, aquilo digamos, um choque, né? E com 11 aninhos eu tive esse choque. A primeira, digamos, o chão sumiu, né? Como assim, né? Acho que todos na família ficaram abalados porque era uma figura chave na família, né? Aquela figura que une todo mundo, enfim, um cara incrível. E simplesmente, de uma hora para outra, a presença dele fez muita falta. E
como que a gente, assim, na minha família, né, todos católicos, alguns praticantes, outros, a maioria não, né, só aquela, né, só assim, uma religião assim, mais superficial. E então ficou aquele vazio, né? Aquela grande incógnita. E agora, como assim? Não conseguia acreditar. Nada para mim tinha sentido, nenhuma explicação. Ah, ele, sei lá, foi para o céu. Para mim não entrava assim no meu paradigma, nas minhas crenças, isso não tinha nenhum sentido. Aí comecei a me interessar por, enfim, em pesquisar, principalmente acabei nisso encontrando a espiritualidade, a metafísica. Isso começou a me resolver muitas inquietações. Conheci, né, no caso, eu tenho um tio até hoje que é super espiritualizado e comecei ele morava no outro estado, né, em outra cidade, e comecei a trocar cartas com ele. E ele, né, como já tinha esse conhecimento mais hinduísta e tal, da reencarnação, para mim foi uma uau, abriu minha cabeça, então isso aí tem mais sentido, sobre, né, a transição de um corpo para outro, isso para mim começava a fazer mais sentido. E ali começou minha grande busca pelo conhecimento transcendental e espiritual. Como falei, começou por um grande choque. E, bom, ali eu encontrei no meu coração muito sentido no que a cultura hindu fala sobre, inclusive, a vida após a morte, as almas que vão, né, passando, migrando de um corpo para outro conforme o seu, enfim, o seu desenvolvimento, o seu conhecimento em cada vida, né, o seu aprendizado em cada vida. E isso para mim começou a fazer muito sentido, comecei a me aprofundar. Nossa, aqui está tendo muito sol, acho que daqui a pouco eu vou ter que mudar. E que bom que saiu o sol, né? E aí eu comecei a, enfim, a entrar em toda essa, todo esse conhecimento, toda essa literatura vastíssima que é, antigamente não tinha muitos livros, né? Então, o pouco que tinha a gente cuidava como se fosse ouro, né? Eu lembro que dos livros que acabou me ajudando muito foi a metafísica. Inclusive eu coloco nisso no meu curso de formação de professores de yoga como sendo um pilar no autoconhecimento. Você ter, hoje em dia, metafísica, né? O que é metafísica? É aquela, tudo aquilo que você não consegue explicar com a física normal. É o que acontece por trás da física normal, o aspecto espiritual, energético das coisas. E hoje em dia temos a física quântica, que explica muito e que ao mesmo tempo ela vai ser reemplaçada com o passar, acredito, do tempo, pela física tradicional. Então seria a física quântica a metafísica moderna, né? Seria mais ou menos, mais ou menos dá para colocar. Só que ainda assim acredito que a metafísica ela é mais espiritualizada. Eu vou mudar de lugar, porque aqui tem muito sol. Voltei. Agora sim, bom. Vou encurtar a história para não. Agora me enxergam melhor, né? Para não ficar muito extenso. Mas enfim, a partir dessas, enfim, dessas dores, eu comecei a me interessar muito pelo, né, pelo conhecimento mais oriental, mais espiritual, mais metafísico. E, consequentemente, através da meditação, de exercícios de visualização criativa, que eu já conhecia, principalmente fazia muita meditação, eu comecei a ter muitas experiências interessantes. Por exemplo, de ter vivências extrafísicas, conseguir conversar com
com mestres que não estavam encarnados, né? Acessar assim uns conhecimentos muito profundos, mas que para mim, pela idade que eu tinha, né, isso em torno de uns, vamos supor, bom, isso foi em torno de uns 14, uns 13 anos, 13, 14 anos, eu não conseguia entender, não tinha, de fato, não tinha uma maturidade para eu entender todo aquele conhecimento. E realmente eu acabei me sentindo um extraterrestre. Aí vocês devem estar quem me conhece que sou casada com o Emma, que ele é o cara dos UFOs, né? Aí você, então tá explicado. Mas de fato, como eu comecei a ter muitos insights, muita vivência, porque eu tinha provocado isso através de um estudo constante, mas eu não conseguia de alguma forma me encaixar no mundo tradicional, né? No mundo que estava talvez mais comum para uma adolescente, né? As coisas assim, que interessa para adolescente nessa época, enfim, a gente já sabe, a roupa bonita, namorar, sair, enfim, essas coisas. E para mim isso não tinha nenhum sentido. Naquela época eu me sentia um verdadeiro ET, e foi inclusive um momento onde de novo veio muita dor, porque aí eu queria sumir. Nossa, o que estou fazendo aqui nesse planeta? Vou buscar minha tribo. É, não, eu errei de corpo, né? Já estava, né, bem consciente sobre a encarnação, já havia tido uns vislumbres de umas vidas passadas. Com certeza eu errei de corpo. Como que eu vim parar nessa família? Não tem nada a ver comigo. Nessa época já tinha decidido ser vegetariana. Veja só, na Argentina, onde enfim, 99% das pessoas só comem carne, mas minha decisão era muito interna. Mas realmente não encaixava e tal, e começou a ter esse mal-estar. Aí o que de novo me salvou, né, desse momento assim de desencaixe, voltar a conectar com, com a sabedoria ancestral e, de alguma forma, voltar a estudar de forma mais, digamos assim, mais profunda, né? Todos esses livros que eu já tinha, né? De metafísica. Depois eu vou passar para vocês o que seria, né? Qual que seriam esses livros e tal. E com o tempo, começaram a aparecer mais pessoas que se interessavam também pelos mesmos assuntos. Mas a gente acabava se correspondendo mais por carta ou se encontrando, né, meio que só de vez em quando. Mas volta e meia eu encontrava, né, numa época onde não existiam esses meios de comunicação, era mais difícil. Mas quando você começa a ter esse desencaixe, assim, no sentido de, opa, como se diz hoje em dia, né, graças ao filme Matrix, você não se encaixar mais na Matrix, o que te salva é você de novo resgatar a tua paz interior, o estado de presença e começar a vibrar, né? Nessa época eu não entendia esses termos, e começar a vibrar numa energia mais amorosa. E foi através dessa emanação de muito amor, de muita gratidão por todos, né? Onde eu comecei a incluir, né? Seja quem for, no meu coração, as pessoas que eu lembro que eu caminhava na rua e eu começava a sentir amor, de fato, um amor de verdade, profundo por todos, era muito louco. E apesar, né, não interessa da religião que ele acreditasse, do partido político, enfim, estado social, era um amor verdadeiro.
E através desse, então, dessa conexão com o coração, que, que eu saí dessa resistência de me sentir um ET e comecei a ter, aí na época adolescente, uma relação mais, digamos assim, mais real com meus amigos, né? Eu já começava a me sentir mais encaixada no grupinho dos meus amigos, das minhas amigas principalmente, né? Ali no segundo grau e tal, que tão legal. E depois, com o tempo, eu fui cair, mas isso já tinha me formado, já estava com 18 anos, né? No caso, eu já tinha saído do segundo grau. Eu comecei a praticar yoga já quando eu estava trabalhando e, e consegui, né? Estava trabalhando, estudando, eu tinha começado a minha faculdade, tinha feito, né? Enfim, lá na Argentina não se chama vestibular, se chama, ai, como que é o nome? O CBC, onde você faz uma preparação também para entrar na faculdade. Estava fazendo para a faculdade de psicologia. E aí eu encontrei dentro de todo esse contexto, né, eu já tinha, digamos assim, uma formação, né, um ganho também para conseguir participar. E graças a Deus eu encontrei perto do meu trabalho uma escola de yoga chamada Hastinapura, que ficava também uma espécie de sítio, assim, um sítio menorzinho, numa região rural chamada Loma Verde, lá em Escobar. E aí eu comecei a, meu Deus, encaixar tudo que eu gostava, né? Que seria tudo que eu fazia meio que separado, por conta. Uma hora eu meditava, outra hora eu me mexia um pouquinho o corpo, outra hora eu fazia mantra muito pouco, conhecia pouco. Como eu falei, nessa época não existia essa comunicação como tem hoje, essa facilidade. Mas aí eu conheci o yoga integral e, meu Deus, foi meu coração simplesmente uau! Era tudo isso que eu fazia, que eu queria de alguma forma, né, aprofundar, e estava ali dentro de um pacotinho bem organizado, com uma sequência, com uma forma de você se aprofundar em cada parte, e ter assim um insight, né, um despertar, uma iluminação, fazendo um mantra, fazendo um asana, fazendo enfim, né, qualquer técnica ali, um relaxamento. Cada um se sente tocado por uma técnica, dependendo da ocasião. Então, foi mais ou menos isso que me vislumbrou. Uau! E aí, meu Deus, eu decidi me focar, fazia todos os dias. Eu lembro que saía do meu trabalho, ia diretamente lá para o espaço, e tanto que depois eu comecei a me aprofundar e minha professora me fez uma proposta incrível, e ela não tinha isso ainda bem na época organizado, né? Ela tinha também se formado há pouco tempo, já acho que são uns 4, 5 anos, e ela era uruguaia, inclusive, a Virginia. E ela me fez a proposta: você quer ser professora? Quer se formar como instrutora? Eu falei: uau, quero ser! Mas assim, eu nunca que me sentiria assim dentro de mim. Ainda aquela história, né? Eu queria para mim, para me aprofundar, para eu, enfim, conseguir ficar mais por dentro. Mas ainda não tinha essa visão de me tornar professora. E é assim que muitos começam, com a vontade de aprofundar, e acho isso ótimo, né? Acho um grande passo, e depois você se torna um difusor. Então, assim, eu não quero me estender muito, já vai ser quase 20 minutos de vídeo. Ai, 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 que vai escutar isso? Mas, enfim, rapidamente
ali está assim, alguns detalhes de como que eu fui parar no yoga integral, qual que foi o pontapé inicial dessa busca interior de necessitar, né, de respostas. E claro que pulei vários episódios importantes na minha vida, mas eu acredito que esses são 3 pontos chaves, né? Ou você, no caso, ter não necessariamente tem que passar por por um momento traumático, assim, por uma dor muito grande. Às vezes, enfim, cada um tem o seu momento, mas no meu caso, foi uma dor muito grande, a perda de um ente querido. Depois que eu comecei a estudar e acessar coisas que ninguém sabia me explicar, e uau, nossa, cheguei lá, digamos assim, níveis muito altos de experiências, mas eu me senti um peixe fora da água, me senti um verdadeiro ET. Realmente não conseguia me encaixar de novo na Matrix. Aí eu precisei voltar, né? São os 3 passos. Precisei voltar para eu sentir amor por todos, e no sentido de que não, a ideia da iluminação não é você se isolar, uau, ficar lá no céu tendo aquelas altas experiências e que todos se fodam. Isso não é legal. E acredito que muitos, no início, quando a gente começa esse autoconhecimento, às vezes se faz um auto-isolamento para se proteger. E é normal você ter altos picos de experiências onde você se sente, meu Deus, quando você volta para o corpo, quem sou eu? Mas isso é legal, mas ao mesmo tempo tem o caminho de você compartilhar tudo isso. E aí que eu optei por integrar a minha família em todo esse processo, ou integrar meus amigos em todo esse processo. E finalmente, né, encontrei um método, no caso, né, o yoga integral, que depois vocês vão ver que não é só o yoga que te ajuda, mas digamos assim, é uma estrada seguríssima, porque te dá uma preparação física e energética para depois você conseguir entender e aplicar melhor todas essas vivências de uma forma segura e equilibrada. E essa que é a grande sacada do yoga, te dá toda essa, te forma, te dá uma estrutura. É como você, aquela analogia clássica, você está aprendendo a dirigir, né, no caso, e você já ganha no primeiro dia uma Ferrari. É mais ou menos isso. Meu Deus, consumi demais um assunto e eu peguei um super veículo, que é perigoso. Você pode né, bater na primeira árvore, que é no primeiro poste, né? E o yoga faz com que você seja um bom condutor desse veículo. Quando você tem toda aquela energia, toda aquela potência, todo aquele conhecimento, você consiga aplicar de uma forma que seja extremamente segura. Então, uma síntese um pouquinho comprida, mas é isso por hoje. Espero que vocês me aguentem. Um beijo a todos. Namastê.